Bem-vindos ao Locadora do Azila, eu sou o Joel Suki e eu sempre gostei mais de The King of Fighters do que Street Fighter. Bom, não é de agora que a gente sabe que o Street Fighter 2 ele é uma grande referência para outros jogos de luta, como The King of Fighters, Fatal Fury, Mortal Kombat e outros que vieram depois também. Em 76, o primeiro jogo de luta que surgiu para os arcades foi com a Sega, o Heavyweight Champ. 4 anos depois, em 1980, surge pro Atari o jogo Boxing. Então, buscando inovar, lá a Data East em 84 fez o Karate Champ, que foi um super sucesso dos arcades. Ele apareceu até no Grande Dragão Branco, pra quem se lembra do Grande Dragão Branco, Sessão da Tarde, tá? É aquele jogo que o Van Damme e o amigo deles jogam, é o Karate Champ. Que é? Acha que pode competir comigo? Acho que sim, eu vou tentar. É bom ouvir isso. Um garoto que não tem medo de perder. Eu tenho ficha. Eu não quero tomar seu dinheiro. Tá pronto? Tô. Nada mal, garoto. Eu sou Ray Jackson. Meu nome é Frank Dukes. Então, em 85, a Konami lançou o Kung Fu. Esse é um jogo que eu me lembro de ter jogado muito nas aulas de informática. Não façam isso, pelo amor de Deus. Kung Fu, ele foi um sucesso na época, tanto em questão de gráficos, jogabilidade, enredo e muitas outras coisas. Eu acho que tá datado, né? Mas ele foi um grande jogo pra época, né? Foi aí que a Capcom, saudosa Capcom nos seus tempos dourados, chegou querendo lançar um jogo de lutazinho também pros arcades. Vamos fazer aqui um jogo de luta e tal. E aí eles chamaram o Takashi Nishiyama e o Hiroshi Matsumoto, que foram os cabeças do primeiro Street Fighter de 87, que era bem diferente do Street Fighter 2 e do Street Fighter que a gente conhece hoje, porque ele tinha uma jogabilidade completamente diferente. Era só 2 botões que você tinha no arcade, e dependendo da pressão que você fazia, saía um soco fraco, médio ou forte. E como todo mundo já sabe, as crianças... Bom, o jogo não fez muito sucesso na Street Fighter 1 e que causou a demissão do Takashi e do Hiroshi Matsumoto da Capcom. Mas guarde bem esses nomes, esses 2 caras, que mais pra frente você vai ver o plot twist que é a história desses caras. Bom, Yoshiki Okamoto, que era um notável programador lá da Capcom, na época tinha desenvolvido jogos como 1942, que é aquele jogo clássico de nave, Gunsmoke, e o Final Fight, que é um grande clássico dos jogos de briga de rua. Antes de entrar pra Capcom, ele trabalhou na Konami, foi demitido de lá também, porque ele foi contratado para desenvolver um jogo de corrida e no final ele entregou um jogo de tiro no Time Pilot. Okamoto ele foi responsável pela contratação do Akira Yasuda na Capcom, que era um designer que foi fazer uma entrevista com o Okamoto de pijama e gravata, o cara completamente maluco. E ele apareceu lá sem o portfólio dele, aí o Okamoto perguntou assim: cadê o portfólio aqui? Você não tem portfólio nenhum, não? Aí ele disse que... Não, é porque eu fui assaltado e a galera, os meus fãs roubaram os meus trabalhos e roubaram... Mas o Akira, ele era um cara ultra engraçado, espontâneo, né? E claro que esse não foi o motivo que o Okamoto fez contratar ele, né? Logo, a Akira mostrou um trabalho fenomenal com Final Fight, cara. Você pode ver aí nas imagens os desenhos do cara, bicho, é inacreditável. Aliás, o Final Fight ele foi um jogo que deu um gásinho a mais para a criação dos primeiros planejamentos do Street Fighter 2, né? Que ele já era bem parecido com o que ia ser o Street Fighter 2. Uma das características que o Okamoto queria em Street Fighter 2 era facilitar a execução dos golpes. Foi isso que ele adicionou mais 2 botões de soco e chute. Então ficou 3 botões no arcade. Ficou o botão soco fraco, médio e forte. E chute fraco, médio e forte também. E não tinha mais esse negócio de pressão, né? Outra característica também que o Okamoto queria era
facilitar a execução de magias, o Hadouken. Era impossível você soltar no Street Fighter 1, quase impossível. E quando soltava, você matava o inimigo só de um golpe, né? Praticamente não dava pra fazer a magia. Antes você tinha que fazer um movimento certinho ali no momento certo, na sincronia perfeita. E aí o que o Okamoto fez? Ele aumentou o tempo de sincronia desses movimentos, o que deixou muito mais fácil de você fazer um Hadouken, fazer um Shoryuken. Aliás, essa queda de sincronia dos movimentos também causaram bugs no jogo. Como o tempo diminuiu, o tempo de resposta do adversário também diminuiu, alguns jogadores um pouco mais habilidosos, né, aqueles apelões e tal, não sei o que, eles podiam dar um golpe, emendar outro golpe em seguida, sem deixar o inimigo se recuperar. Então, assim, olha só, nasceram os famosos combos, ou como a gente chamava aqui na nossa locadora, de sequências. As sequências e os combos surgiram como bugs em Street Fighter 2, olha só, cara. E tem um japonês que é famoso por jogar com Guile, ele consegue fazer altos combos com o Guile no Street Fighter 2. A gente vai colocar aí um pouquinho dos combos que ele consegue fazer, você vai achar inacreditável, você vai dizer que não é possível fazer isso no Street Fighter 2, mas é. O Akira Yasuda, ele trabalhou com a equipe de cerca de 20 artistas para compor cenários, animações, personagens. Trabalho esse que durou cerca de 10 meses, mas ficou espetacular, cara, como todos os trabalhos do Yasuda. É inacreditável o que ele conseguiu fazer pela Capcom, pelo Street Fighter. E para comemorar os 30 anos de Street Fighter, a Capcom expôs os trabalhos do Akira Yasuda em uma loja em Osaka. Olha os trabalhos e rascunhos do cara, bicho. Yoko Shimomura, que é também uma das mais importantes figuras pro Street Fighter 2 e pra Capcom. Ela é meio que desconhecida, trabalha ali nos bastidores ali da Capcom. Muita gente não conhece ela, mas foi ela que compôs as músicas do Final Fight. Ela também trabalhou nas músicas de Breath of Fire, Super Mario RPG. Hoje ela trabalha nas trilhas sonoras de Final Fantasy XV e Kingdom Hearts 3. Foi ela que desenvolveu a música do Gaio. Cara, a Yoko dizia que ela recebia os briefings do personagem com a ficha de cada um, não sei o que, personalidade, artes do Akira Yasuda. Então ela ia desenvolvendo as músicas de acordo com as fichas. E é lógico, no lançamento de Street Fighter 2 ele foi um divisor de águas, um super sucesso na época. Surgiram vários outros jogos com base em Street Fighter 2, um deles o rival, como já citado, Mortal Kombat. Aí agora, lembra do Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto, que foram demitidos pelo fracasso lá do Street Fighter 1? Agora sente-se na cadeira, porque a sua cabeça vai explodir. Quando os dois foram demitidos, eles foram contratados pela Shin Nihon Kikaku, também conhecida como SNK. Takashi Nishiyama foi o criador do Fatal Fury e o Hiroshi Matsumoto foi o criador de Art of Fighter. Mais tarde os dois se juntariam e criariam The King of Fighters. E não para por aí, olha só. Takashi Nishiyama, ele fundou o estúdio Jimps em Osaka, que desenvolveu vários jogos como Dragon Ball Z Budokai, Senseiya Brave Soldier e, pasmem, olha só, Street Fighter 4, rapá. Olha aí como o mundo dá voltas, rapaz. O mundo dá voltas, Capcom. Queria passar aqui um recadinho pra vocês. É que o Locadora do Asila vai sofrer pequenas mudanças. Essas que eu já estava pensando há um bom tempo já. É tanto que já faz um tempo que não tem vídeos aqui no Locadora do Asila.
E a mudança que vai ter aqui nesse programa, não só faremos gameplays, também como vamos falar sobre histórias, experiências de vida, detalhes de produção e até, quem sabe, pequenos documentários que eu já estou pensando em fazer sobre alguns jogos, como esse aqui do Street Fighter 1 e 2. Outro recado que eu quero passar também é que aqui não é um canal tão engraçado quanto o AzilaCast, como muita gente me falou no Facebook, mas é porque o AzilaCast é uma conversa entre amigos, né? Mas se você quiser escutar um podcast engraçado com histórias engraçadas, acesse lá o azileitor.com/azilacast, que você tem lá mais de 140 episódios para você desfrutar do podcast do Azileitor. Então eu acho que vai acabar ficando chato se eu começar a fazer gameplays engraçados, não sei o que e tal, e começar a forçar piadas, não sei o que. Eu acho que vai ficar um pouco chato, e eu não quero que isso aconteça no Locadora do Azila. Eu quero que aqui seja um canal que você aprenda um pouquinho também, e conheça também a história de alguns caras que produziram esses jogos fantásticos que a gente sempre jogou e sempre joga até hoje nas nossas vidas. Se você gostou do vídeo, dê um like, favorite o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue a palavra do Locadora do Azila e até semana que vem, eu acho.